Quando Lutero afixou suas 95 teses na porta da igreja do castelo de Wittenberg, não tinha ideia da tempestade de controvérsias que estava criando. Como ele diria posteriormente, ele não sabia o que aquilo causaria. Ele era um professor universitário e havia posto basicamente uma proposta para debate. A expectativa dele era ter uma discussão vigorosa lá mesmo na Universidade de Wittenberg baseada nas suas 95 teses. Havia muito a discutir. Mas o que aconteceu foi que alguém as traduziu para o alemão. E então as imprimiu. Rapidamente, depois de algumas semanas, elas estavam circulando pela Alemanha. E pouco tempo depois, pela Europa. Subitamente, elas se tornaram algo realmente grande, não era apenas mais uma proposta da universidade para um debate. Lutero não se levantou para tentar mudar a igreja ou reformá-la, ele não tinha ambições tão grandiosas. A esperança dele era simplesmente livrar o seu povo de algumas loucuras que estavam ocorrendo, como essas indulgências e de vendedores ambulantes como Tetzel. É importante lembrar que por muitos anos, depois de postar as 95 teses, Lutero, publicamente, foi muito respeitoso diante do Papa. Ele esperava que o Papa percebesse a validade das suas críticas, as quais, como podemos imaginar, causaram um crescente apoio às ideias de Martinho Lutero. Que tipo de papado é esse? O que está realmente acontecendo nele? Quando Lutero começou a confrontar Tetzel, Tetzel não aceitou bem a crítica, ele revidou. E Tetzel era um homem perspicaz e muito afiado. Sua saída foi acusar Lutero de heresia, porque Lutero estava começando a desafiar a autoridade do Papa. Tetzel insistiu nisso, ele viu nisso o ponto mais fraco de Lutero, porque agora ele podia acusá-lo de ser um russita. João Hus, cerca de 100 anos antes, havia desafiado a autoridade do Papa e havia sido queimado numa fogueira no Concílio de Constância em 1415 por causa de suas afrontas. João Hus não é uma figura positiva na Igreja Católica Romana. Então, quando Tetzel usa o nome de João Hus, ele está ampliando as apostas, ele está atacando diretamente Lutero com essa acusação porque a situação está mesmo séria. A ordem agostiniana a qual pertencia era de grande apoio para ele, mas quando as 95 teses chegaram ao Papa, ele disse: Lutero é um alemão bêbado, ele vai pensar diferente quando estiver sóbrio. Então o Papa Leão designou um novo líder para a ordem agostiniana, com a esperança de, como ele disse, acalmar o fogo antes que se transformasse num incêndio. Os oponentes de Lutero tinham esperança de que um pouco de barulho fizesse com que ele se calasse. Staupitz, o superior de Lutero, decidiu que o colocaria no maior palco que pudesse naquela época. A convenção anual da Ordem dos Agostinianos em Heidelberg em 1518. Lutero vai ao evento com um conjunto de teses. Nada sobre a venda de indulgências, nada sobre Tetzel, nada sobre a agitação que havia. Lutero usa essa oportunidade para apresentar a sua teologia no contexto mais amplo possível. Na disputa em Heidelberg, o que Lutero começa a espalhar é seu ensino sobre a teologia da cruz e a ideia de que a cruz confronta e desfaz tudo o que faz sentido para nós, tudo o que parece compreensível para nós. E agora em Heidelberg, ele está chegando ao ponto de confrontar a ideia de que podemos merecer nosso caminho para o perdão de Deus, ou de que nossas boas obras contem diante dele. Ele está começando a perceber, não completamente, a nossa pecaminosidade, que é a nossa realidade, e a necessidade do perdão de Deus. Algo aconteceu de muito importante naquele período entre as 95 teses e a disputa de Heidelberg. Ele está rejeitando todos os tipos de triunfalismo. Ele está rejeitando a justiça pelas obras. Especificamente, ele rejeita a fórmula faça o que está em você. Está ficando cada vez mais evidente que Lutero vai confrontar as práticas da igreja. Ele vai desafiar a forma como as coisas são feitas e não vai ser algo simples como mudar alguma coisa. Na verdade, vai exigir uma limpeza total dos tipos de lixo que haviam invadido a igreja. Em certo sentido, Lutero começa a puxar para um lado e percebe que tudo está vindo junto e o resultado será maior do que ele imaginava e começa a ficar claro para ele. É por isso que a disputa de Heidelberg sobre as teses de 1518 é muito mais importante do que as 95 teses de 1517.
O Papa Leão X designou um estudioso dominicano chamado Priérias para dirigir uma comissão que respondesse a Lutero. Os dominicanos e os agostinianos tinham algumas rivalidades e Lutero e Priérias trocaram cartas mal-humoradas. Priérias não imaginava no que estava se metendo. Afinal, Lutero era um escritor habilidoso e tinha um péssimo senso de humor. Tanto é que ele advertiu Priérias a que não se tornasse mais ridículo continuando a escrever. Priérias não era qualquer um. Priérias era um importante oficial em Roma, o que significa que a situação está cada vez mais séria. O Papa estava completamente intolerante ao ensino de Lutero nesse momento e não estava disposto a ser paciente. Ele exigiu que Frederico o Sábio, o eleitor e o responsável pela Universidade de Wittenberg, entregassem Lutero, esse filho do diabo. Frederico o Sábio queria uma audiência justa para Lutero, e isso só poderia ocorrer em solo alemão. E assim a Santa Sé enviou o cardeal Caetano a Augsburg para entrevistar Lutero e tentar dissuadi-lo de suas perniciosas heresias. A audiência diante do cardeal Caetano não foi de nenhum debate, porque Caetano simplesmente disse: Martinho Lutero, você deve imediatamente abrir mão de todos esses pontos. E Lutero simplesmente não fez isso. Ficaram num beco sem saída e então Lutero foi deixado em estado indeterminado em Augsburg. Certa noite, depois da meia-noite, Lutero saiu a cavalo para voltar para a segurança da Saxônia eleitoral. A propósito, ele retornou a Wittenberg no primeiro aniversário de sua fixação das 95 teses. Era 31 de outubro de 1518. Frederico o Sábio fez com que Lutero se encontrasse com um representante de Roma chamado Karl von Miltitz. Porém, Miltitz deveria coordenar a sua missão com aquela de Caetano, mas chegou lá depois que Lutero havia se encontrado com Caetano em Augsburg. Mas essa era a oportunidade para Frederico confundir as coisas e atrasar os procedimentos contra Lutero. Ele fez com que Lutero fosse até Miltitz e dissesse: eu vou cooperar, não vou dizer nada contra meus oponentes se não disserem nada contra mim. Mas Lutero não recua em nada. E ele escreve ao eleitor e diz: ficarei feliz em negar tudo se me mostrarem onde eu estou errado. No verão de 1519, Lutero participa de outro debate em Leipzig. Desta vez, as apostas estão ficando maiores. Ele está debatendo com um antigo amigo, João Eck, um professor de teologia da Universidade de Ingolstadt. Deixe-me contar sobre como eram os debates. Eles não eram como debates presidenciais, em que apenas se respondia às mesmas perguntas de diferentes formas. Não, esses debates duravam, neste caso, 18 dias. E assim o debate continuava num processo combativo e desgastante em que Eck, muito claramente, tentava levar Lutero a admitir que todos os ensinamentos de João Hus não deveriam ter sido condenados pela Igreja. Lutero havia ultrapassado a linha. Ele havia sido levado a concordar com algumas das doutrinas ensinadas por João Hus, um herege que havia sido queimado na fogueira há 100 anos. E então, obviamente, o clamor se levanta: morte a Lutero, Hus Saxônio, e assim por diante. Dessa forma, no final do debate, Lutero e Karlstadt voltaram a Wittenberg e as escolas teológicas, incluindo a de Paris, deveriam decidir quem venceu o debate. De fato, julgamentos posteriores de duas faculdades teológicas católicas favoreceram Eck, mas a opinião popular favoreceu Lutero. E então Eck viajou a Roma para obter uma bula papal, um decreto que declarava Lutero um herege. É interessante que na história do cristianismo, muitas coisas que são chamadas assim hoje, começaram como zombaria. E Eck começou a chamar de luteranos, como um xingamento, aqueles que estavam seguindo Lutero e não a autoridade do Papa. O debate de Leipzig tornou-se importante por diversas razões. Até este ponto, muito das conversas dos reformadores haviam sido sobre a questão das indulgências e o sacramento da penitência. O debate de Leipzig abriu a questão da autoridade. Lutero havia sido levado a afirmar que nem o Papa, nem o Concílio eram a autoridade máxima da Igreja. Em janeiro de 1519, o imperador Maximiliano finalmente morre.
E isso tira um pouco da pressão sobre Lutero, porque os diplomatas papais precisam concentrar seus esforços em garantir que um candidato amistoso receba a coroa do imperador. Depois do debate de Leipzig, Lutero passa a escrever coisas para uma audiência mais ampla, porque agora ele está com a mensagem do Evangelho formada em sua mente a partir de seus estudos das Escrituras. E ele quer levá-la ao máximo de pessoas e envolver o maior número de leigos que conseguir. E essas são teses doutrinárias importantes porque continuamos estudando-as hoje, elas foram recém-firmadas em sua teologia. O que está claro agora é que ele vê a necessidade de uma reforma na igreja e percebe que a igreja não está disposta a isso, não partiria da hierarquia de Roma. Então ele escreve um tratado chamado Sobre as Boas Obras, para mostrar que, apesar de seus caluniadores dizerem isso, ele não é contra boas obras. Ele escreve outro tratado, A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Ele realmente convoca a nobreza cristã e pede que os príncipes intervenham pelo bem da igreja. Ele diz, se o Papa não quer fazer isso, príncipes, façam vocês. E isso foi chocante para a época. Ele escreve do cativeiro babilônico da igreja, que é uma completa abordagem sobre o sistema sacramental da igreja. Por fim, uma declaração mais positiva do que ele queria que sua teologia dissesse se todas essas pessoas se mantivessem fora do seu caminho. E esse foi o seu tratado sobre a liberdade no cristão, todos escritos em 1520. Enquanto Lutero escrevia esses textos, é que outros em Roma escreviam o documento que o Papa enviaria à Alemanha. Era chamado de bula porque anexo ao documento ia o selo papal. Em latim, a palavra para selo é bula. Por isso o documento era chamado assim. Eck retorna à Alemanha com a bula papal em mãos, Exsurge Domine, dava a Lutero um aviso de que em 60 dias ele seria excomungado, se não retornasse à obediência a Roma. O Papa assinou a bula em 15 de junho de 1520, mas Lutero só a recebeu em outubro. Então, 60 dias depois, em 10 de dezembro de 1520, Lutero se reuniu com um grande grupo de estudantes e eles queimaram publicamente a bula, junto com a lei canônica da Igreja Católica. Lutero acreditava que seria queimado numa fogueira, assim como João Rus. Carlos V, que tinha apenas 20 anos quando se tornou imperador do Santo Império Romano, teve várias questões a resolver. A mais urgente era a possível invasão dos turcos pelo leste. Por isso, ele precisava dos alemães e seus exércitos. E além de ter muitas questões políticas para resolver, tinha que lidar com esse monge chamado Lutero. Ele queria reunir os eleitores e príncipes do Santo Império Romano das nações alemãs. E decidiu fazer isso com uma dieta, que era uma assembleia. Ele queria reunir essa assembleia em 1521, na cidade de Worms. Antes da dieta, porque Lutero queimara a bula, o Papa excomungou Lutero. Carlos V recebeu esse documento em 18 de janeiro e recebeu-o com instruções para anunciá-lo diante da Assembleia e para estabelecer uma proibição legal a Lutero, que era basicamente uma sentença de morte. A dieta começou no final de janeiro de 1521 e no início de fevereiro Carlos V apresentou a proibição à dieta contra Lutero. Mas 4 dias depois disseram-lhe que, se condenasse Lutero sem uma audiência, poderia causar uma revolta até uma revolução. Então ele retirou a proibição e convocou Lutero a aparecer pessoalmente diante da dieta. Quando Lutero foi convocado para a dieta de Worms, seu príncipe, o eleitor Frederico, imediatamente preocupou-se com a segurança de Lutero, e era difícil saber se Lutero chegaria lá e voltaria de Worms inteiro. Então, o eleitor Frederico foi ao novo santo imperador romano, Carlos V, e como um dos eleitores que havia posto Carlos V naquela posição, ele estava em condições de pedir um favor, e ele o fez, e garantiu um salvo-conduto para Lutero ir e voltar da dieta de Worms. Quando Lutero chegou a Worms em 16 de abril, encontrou multidões gritando seu nome. Ele se tornou extremamente popular na época por ser conhecido em toda a Alemanha. Ele havia interrompido o fluxo do bom ouro alemão que ia para os Alpes para alimentar Roma. Ele era um herói também para os romanos católicos da época. As pessoas se referiam a ele como o herói, o Hércules alemão que havia chegado. Essa é, provavelmente, uma das cenas mais dramáticas da história do segundo milênio depois de Cristo. Não conheço nenhuma cena que seja mais dramática do que essa. Não temos apenas os poderes seculares representados, mas a majestade imperial Carlos V.
e todos os príncipes católicos e luteranos alemães, além de todas as pessoas da igreja e seus representantes. Foi uma ocasião excepcional. Apesar disso, o caso de Lutero foi deixado para as 16 horas do dia seguinte, porque acharam que seria menos importante comparado à grandeza do Santo Império Romano. Mal sabiam eles. Às 16 em ponto, Lutero foi trazido diante dessa assembleia solene. E João Eck foi nomeado o interlocutor nessa época, mas, na verdade, esse era um outro João Eck que agiu como promotor. E ele apontou para uma mesa cheia de livros e escritos e disse: Doutor Lutero, esses são seus? Lutero rapidamente olhou para eles e disse: Acredito que sim. Mas quando o interlocutor disse: Você irá agora diante de Deus e dessa assembleia solene negar tudo o que você escreveu? Lutero respondeu: Quero dar uma boa resposta. Posso ter mais tempo para pensar sobre isso? Mais tempo para pensar? Você já teve todo esse tempo, mas tudo bem, você tem mais 24 horas. No dia seguinte, ele veio novamente. E o mesmo diálogo se repetiu. São dele esses livros? Sim, eles são. Ele vai negar esses escritos e retirá-los? Ele responde: esta é uma pergunta difícil, são diversas categorias. Alguns ensinam verdades cristãs básicas. E até meus oponentes, em muitos casos, os elogiaram. Em alguns casos, eu ataco os erros. E se por acaso eu os retirasse, eu seria complacente com desorientar as pessoas e com a tirania. Não vou fazer isso. Há alguns em que eu ataquei pessoas e talvez tenha ido longe demais ao atacar certos indivíduos e por isso peço desculpas, mas ele ainda não negou nada. Por fim, o seu inquisidor diz: Você ainda não respondeu a questão. Você vai retirar essas coisas? Lutero respondeu: Já que Vossa Majestade e Vossas Senhorias desejam uma resposta simples, darei uma sem cornetas e sem dentes. Nós não falamos mais assim. Ele quis dizer: vou dar uma resposta direta. Lutero disse: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, ou pela razão clara, porque não confio no Papa nem em concílios, já que é bem conhecido que eles erraram e já se contradisseram, estou sujeito às Escrituras que citei e minha consciência está presa à palavra de Deus. Não posso nem irei renegar nada, pois não é certo nem seguro ir contra a consciência. Esta é a minha posição. Não posso agir diferente. Que Deus me ajude. Amém. O silêncio toma conta do ambiente. Obviamente, agora já passou da happy hour às 17 horas e a reunião é suspensa. Posteriormente, Lutero nos contou: enquanto o mestre Philip Melanchthon e eu tomávamos uma boa cerveja alemã, Deus dava um golpe poderoso no papado. Lutero deixou Worms em 26 de abril de 1521. No dia 4 de maio, ele e alguns companheiros estavam percorrendo sozinhos uma estrada solitária quando cavaleiros armados vieram em direção à carruagem, exigindo ver Lutero. O condutor entrou em pânico e apontou para Lutero. Então eles o pegaram. Eles pegam Lutero, que consegue pegar seu Novo Testamento em grego e seu Antigo Testamento em hebraico, quando sai da charrete e o levam cambaleando pela estrada. Eles o levaram embora. Lutero foi sequestrado. Mas por quem? A bula do Papa Leão X excomungou Lutero da igreja. Mas o Edito de Worms de Carlos V fez de Lutero um fora da lei, além de um herege. O edito dizia que Lutero poderia ser morto por qualquer um, em qualquer hora ou lugar, sem qualquer medo de ser repreendido.